livros, não, os três maiores livros de fantasia e mais importantes para a cultura pop são cristãos, que é Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e O Peregrino. São os três que influenciaram. Verdade. Se não fossem eles, a gente não teria cultura pop como era hoje. Então, se for para pensar, foram praticamente os cristãos que fundaram a cultura pop. Os heróis o Super-Homem foi criado por dois judeus e no início ele Olha, tinha a ideia de se representar Moisés e Sansão e depois foi transpassado para ele a ideia de representar Jesus. Tanto que no último filme que teve dele, ele realmente representa, porque você viu, senão eu vou te dar spoiler. gente, não, eu tô chocada, eu não sabia disso. Então você assiste Tipo e assim, depois você me fala. com aquela polêmica que teve do Super-Homem há um tempo atrás, lembra? Eu acho Qual? que Do, até a o do quê? Superman V? É essa? Isso. Os criadores já morreram? Já. Já morreu? Então, acho que Faz um eles bom tempo. devem estar, assim, se debatendo no túmulo, porque, gente, Aquilo lá sério, foi eu admiro a criatividade desse povo, sério. Mas aquilo lá, a Eles primeira coisa desculpam que totalmente. aquilo lá foi uma jogada de marketing, né? A primeira coisa que eles, literalmente, eles acabaram com a evolução do filho do Superman, que é o John, nos quadrinhos. Porque o John ele foi criado para trazer um desenvolvimento do Superman como pai. E aí ele foi trazido para os quadrinhos pelo roteirista Jeff Jones. E aí o que acontece é o seguinte, o John, ele é alguém que estava lá, e a ideia era mostrar o Superman como uma criança. E foi muito bem mostrado, eu tenho até aqui a historinha dele, quando ele apareceu a primeira vez, é muito boa. Mas só que depois o que acontece é o seguinte, eles meio que mudaram de roteirista, aí eles cresceram ele de uma hora para outra, ele era criança, passou a ser adulto muito rápido, né? Mas só que esse roteirista ainda escreveu ele como heterossexual. Aí o que acontece é o Uhum. seguinte, nesse meio tempo esse roteirista saiu, aí eles colocaram um outro roteirista, que eu esqueci o nome dele agora, não lembro se era Tom Taylor ou alguma coisa assim, mas eu posso estar confundindo, e ele é um ativista, então ele decidiu fazer o John Stewart não, John Kent, ser do lado dele lá. Então, o que, que Uhum. ele acabou fazendo? Como ele não podia fazer ele um homossexual, porque nos quadrinhos ele já tinha namorado uma mulher, ele colocou ele como bissexual. Só que o que acontece? Teve o boom da primeira venda, né? Porque teve muita gente que acabou lendo, curioso e tudo mais, mas depois declinou e o personagem não tem mais a mesma relevância e a história em quadrinhos dele também não vendeu tanto e acabou sendo cancelada. Então foi isso que aconteceu. E aí o que acontece é o seguinte, mas antes disso tudo, deles pegarem e modificar todo o filho ali de Superman, o Superman lá no início, aquele lá do Uhum. Christopher Reeve e tudo mais, e até esse último agora que teve, do Zack Snyder, toda a representação dele ali é de Jesus Cristo. Tudo que ele passa tem a ver com Jesus. Você tem também a Marvel, e na Marvel o Stan Lee e o Jack Kirby, que foram os criadores do panteão da Marvel lá, Homem-Aranha, Capitão América, X-Men, Quarteto Fantástico, eles também eram judeus e eles acabavam colocando muita coisa dos judeus ali na Marvel, e não só Olha, dos judeus, eles colocavam também muita coisa ali que tem a ver com o cristianismo em si também. Então a cultura pop ela foi ali meio que fundada nessa questão que tem a ver ali com a questão judaico-cristã. Por isso que também tem toda essa questão de desconstruir a cultura pop, porque eles acabam desconstruindo também essa questão judaico-cristã, porque querendo ou não é igual, por exemplo, a questão do Superman. O Superman, na verdade, ele é o ideal de todo ser humano. E aí eles acabam querendo sempre acabar desconstruindo ele e desconstruindo os outros personagens também, porque a cultura pop ali, ela tem essa questão ali de ser fundamentada nisso e que foi se perdendo aos poucos, também por conta da ausência da igreja. Como a igreja também ela foi ausente, ela não continuou aquilo que tinha que ter continuado. Eu lembro até que os cristãos mais antigos, eles contam que aqui no Brasil, quando a televisão surgiu, eles demonizaram a televisão. Eles tiveram a oportunidade de já entrar na televisão, não entraram, e hoje é uma dificuldade a TV entrar na televisão, a igreja entrar na televisão. Então a a igreja besta é meio de que. quatro lados, né? É, aí a igreja tem a mania
de não entrar ali nas coisas, ela perde a oportunidade, depois tenta patentar ali, ela não consegue, né? E